Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Imagine que, num dia qualquer, nós, brasileiros, acordássemos com a notícia de que o presidente da República havia fugido para a Austrália. E sob a proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele, teriam partido todos os ministros, os juízes, os deputados, senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a essa altura, tropas da Argentina já estariam marchando em Uberlândia, do Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Parece assustador, não é mesmo? Pois foi em situação semelhante a essa que os portugueses se viram na manhã de 29 de novembro de 1807, quando circulou a informação de que a Rainha Maria I, o príncipe regente de João e toda a corte estavam fugindo para o Brasil, sob a proteção da Marinha Britânica. Mas o que fez a corte portuguesa abrir mão das mordomias da vida cômoda e farta que levava em Portugal, para encarar as dificuldades de uma viagem arriscada, que se estenderia por longos 54 dias? E o que esse fato tem a ver com a vida que leva hoje em cidadão, brasileiro ou português, como você? O Brasil foi descoberto em 1500, de verdade, mas só foi inventado como país em 1808. Foi quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro fugindo das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte. Até então, o Brasil não existia, pelo menos não é como hoje, um país integrado, de dimensões continentais, fronteiras bem definidas e habitantes que se identificam como brasileiros. Até 1807, era apenas uma grande fazenda, de onde Portugal tirava produtos que levava embora. Ou seja, uma colônia extrativista, sem qualquer noção de identidade nacional. As diferentes províncias eram relativamente autônomas. Não havia comércios e estradas, meios de comunicação, nem praticamente contato entre elas. Tinham apenas como ponto de referência em comum o governo português, que ficava lá em Lisboa, do outro lado do Atlântico. A vinda da corte transformaria radicalmente esse cenário. Uma semana depois, em seu desembarque em Salvador, o regente Dom João, que ainda não era João VI, anunciou a abertura dos portos. Além disso, uma medida muito importante, na chegada no Rio de Janeiro, liberou o comércio e indústria manufatureira, o que, na prática, era o fim do sistema colonial. Antes disso, o Brasil não podia comercializar com nenhuma nação, a não ser com Portugal. E não podia fabricar nada por aqui: livros, sapatos, louças de casa, tecidos, tudo era comprado de Portugal ou por intermédio de Portugal. Eram 3 séculos de monopólio português que terminavam. Finalmente o Brasil integrava-se ao sistema internacional de produção e comércio. Foi o começo das grandes mudanças. Em apenas 13 anos entre a chegada e a partida da corte, o Brasil deixou de ser uma colônia atrasada, proibida e ignorante para se tornar uma nação independente. Nenhum período da história brasileira testemunhou mudanças tão profundas, tão decisivas em tão pouco tempo. Foi também um evento sem precedentes na história da humanidade. Nunca antes uma corte europeia havia cruzado um oceano para viver e governar do outro lado do mundo. Dom João foi o único soberano europeu a colocar os pés em terras americanas em mais 4 séculos de dominação. O Propósito de 1808, na sua edição original, lançado no Brasil em setembro de 2007 e em Portugal em 2008, é contribuir para que esse acontecimento tão importante na história de ambos os países se torne cada vez mais conhecido pelos leitores brasileiros e portugueses. O texto de 1808 é todo fundamentado em referências bibliográficas. O resultado pretende ser, ao mesmo tempo, atraente e educativo para os interessados em conhecer um pouco mais sobre a grande aventura da fuga da corte de Dom João no Brasil.